E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Já aconteceu com vocês de vocês estarem num dia desastrado? Hoje eu sou mó lerdo, eu quebro coisas, eu sou muito. Manualmente eu sou péssimo, assim, pra amarrar sapato, pra fazer laço, qualquer coisa que envolva habilidades manuais eu sou péssimo. Hoje eu quebrei 2 copos, quebrei um pote, uma garrafa de azeite e quebrei um negócio de azeite balsâmico, 4 coisas eu quebrei. E quase quebrei um pote de azeitona, desse tamanho. Você imagina quebrar um pote de azeitona? É a pior coisa do mundo pra se quebrar, né? Porque tem líquido, tem um monte e cheira forte. Só faltou isso pra acontecer no meu dia hoje. Eu acho que é reflexo ainda da derrota. Desculpa falar essas coisas pra vocês, mas é que as coisas acontecem de um jeito na minha vida assim. Então, hoje quebrei tudo aqui. Não sei como. Aí, não limpei direito o caco, a Érica cortou a mão, aí já levei bronca. Hoje o dia não tá bom, não tá bom. Aí fui apostar na Itália. Acreditando que a Itália fosse me dar uma alegria na Eurocopa. Realmente, a quinta-feira, eu vou falar pra vocês, meus amigos. Eu tô falando isso pra você fazer sua fezinha na KTO, porque eu tô apostando na Eurocopa, fazendo minha fezinha na Eurocopa, né? E aí eu tô torcendo pra Itália. E aí apostei na Itália, falei, vai dar uma zebra aqui, porque eu ia apostar na Espanha, porque nessa, aí você fica, a Espanha ganhou, a Itália perdeu, mas pelo menos eu faltaria um dinheirinho. A Itália ganhou, eu fico feliz que a Itália ganhou, mas aí eu não consigo fazer esse esquema assim. Aí eu apostei na Itália, quebrei a cara. E eu tô pensando em apostar na Argentina hoje, né, assim, 3-0 pra Argentina, vamos ver se dá um efeito, se eu dá uma zica contrária. Se você quiser fazer isso, também tem no primeiro comentário fixado, você clica e você faz a sua fezinha, se diverte com a KTO, sempre aquilo que eu falo pra vocês, né? Responsabilidade para maiores de 18 anos, é para se divertir. Eu perdi hoje R$46, acho que foi um pouco menos. Em torno de menos de R$50 eu perdi hoje, mas eu fiquei com raiva, porque o meu dia não estava sendo bom, e agora às 6 horas da tarde, e no último lance, o cruzamento, eu falei, não, um empatezinho, né? Não adiantou nada. Bom, vamos lá. Hoje eu queria repercutir com vocês a derrota, a primeira derrota, fazer o nosso comentários, e porque eu vi os comentários de vocês ontem, realmente é aquilo, né, gente? Aquilo, as pessoas que seguem esse canal aqui, elas têm mais ou menos uma linha de raciocínio parecida com a minha. Muita gente discordou de algumas opiniões minhas, o que é normal, principalmente em relação à avaliação de alguns jogadores, né? Eu, segundo algumas pessoas, eu avaliei muito bem alguns jogadores que as pessoas acharam que não jogaram absolutamente nada. Na verdade, isso faz parte. Cada um tem... Eu posso ver uma maneira de dar uma nota para o jogador e você dar outra nota para o jogador. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria, uma postura crítica em relação ao trabalho do Zubeldia, que o São Paulo caiu de produção, isso é inegável, e muita gente, eu senti, muita gente já muito desesperada, assim, muito preocupada. Eu entendo essas pessoas, eu acho que não é nem por causa do resultado de ontem, eu acho que o que eu percebi de algumas pessoas assim, teve gente que fala, larguei mão, mais um ano perdido, mas eu acho que ainda é cedo, lógico que ainda é cedo pra fazer isso. Acho que é um exagero você pensar que o ano tá perdido. Mas eu entendo essas pessoas porque é a torcida cansada, velho. É a torcida cansada, é a torcida que se empolga, né? Por exemplo, chegou o Carpini. Não, a gente estava empolgado com o Dorival no começo do ano. Saiu o Dorival. Aí chega o Carpini, você empolga com o Carpini, quebra a cara. Aí chega o Zubeldia, você empolga. Isso vai cansando o torcedor, né? Vai cansando. Quando você vê o futebol, né? O São Paulo caindo de produção e tem uma derrota como a de ontem, você fala, meu, eu entendo essas pessoas, mas eu acho que a gente ainda tem muito que... Tem muito campeonato pela frente, tem muito jogo pela frente. Eu quero ver como é que o Zubeldia vai se portar agora, depois dessa primeira derrota. E a boa notícia, pelo menos, lembra que no vídeo de ontem eu falei que eu tava tentando procurar uma boa notícia na derrota de ontem? Foi que ninguém inventou desculpa. Aí eu vi a entrevista do Caleri depois do jogo, ele falou, jogamos mal, mais um jogo, o Caleri fala, mais uma vez nós não jogamos bem, ele fala. E o Zubeldia na entrevista coletiva admitiu que é meio óbvio, né? Que o São Paulo jogou mal. É que eu tô falando que admitiu óbvio, mas nem sempre os treinadores admitem o óbvio, né? Quantas vezes você viu treinador de São Paulo ir na coletiva falar de números, que que teve posse de bola, que chutou não sei quantas bolas, que a grama tá verde, mas o São Paulo tava de meia branca. Quantas vezes você ouviu esse tipo de desculpa? Pelo menos o Zubeldia não inventou nenhuma desculpa e disse que o São Paulo tinha jogado mal mesmo. Só que aí, e ele falou que como tem os jogos são corridos, o campeonato é longo, tem muito campeonato, falou que não dá tempo nem para comemorar, nem para dramatizar a derrota. Então eu quero ver como é que o São Paulo vai reagir a essa primeira derrota. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Zubeldia contra o Vasco no sábado. Vamos ver qual a escalação
que o Zubeldia vai colocar em campo, e ele justificou o Lucas no banco, porque ele, segundo ele, a comissão técnica dele, eles avaliaram que jogador que joga 4 partidas seguidas tem risco de lesão. Eu sinceramente não sei, mas o treinador falou. Então, vamos ver como é que foi e a rodada, com a rodada, tá tendo jogo agora, o Vitória tá jogando contra o Atlético, São Paulo caiu pro 7º lugar com 15 pontos. Se tivesse vencido, ia lá pra cima da tabela. Hoje estão jogando agora Vitória e Atlético, depois tem Flamengo e Bahia, Palmeiras e Bragantino. O Bragantino e o Atlético Mineiro podem passar o São Paulo, Flamengo, Bahia e Palmeiras, se vencerem, pode se distanciar ainda mais. E essa é a minha preocupação, porque o São Paulo não pode se desgarrar. Eu acho que tem que ficar ali em cima da tabela. Corre o risco de terminar no meio da tabela para baixo. E aí ou seja, um péssimo resultado ontem. Péssimo resultado. Ontem era obrigação vencer. E vamos ver como é que vai ser contra o Vasco. Vamos lá com o comentário dos amigos. Mais uma vez eu agradeço você pela sua participação. Muitos comentários chegaram. Eu fiquei até de madrugada aqui vendo, porque é sempre assim. Eu fico de madrugada. Eu fui dormir 4 horas da manhã com raiva e também conversando com o pessoal. Conversei com alguns madrugadores também no Instagram e queria conversar muito mais, porque graças a Deus tem bastante gente que quer conversar sobre o São Paulo e não dá tempo de conversar com todo mundo. Então peço desculpa para você. E nos comentários eu fui ver porque tem uma base, né? Tem muita gente falando sobre o mesmo assunto e é exatamente esses assuntos que eu pego para falar com vocês aqui. Olha só, o Lucas SJ falou o seguinte: por isso que eu vi que esse elenco jamais será campeão de pontos corridos. Para ter chance em qualquer mata-mata, precisa achar um esquema melhor do que esse. Só o Zubeldia Lagamonte ser teimoso, muita gente falou isso, dar mais tempo por Ferreirinha e parar de preterir pelo nulo Michel Araújo. O Luciano ser dupla de ataque, Lucas no meio e disputando a posição com o André Silva, que saiu do time e nem entra sem motivos. Colocar pontas de verdade faltando 10 minutos é complicado. O Lucas, ele falou da teimosia do Zubeldia, muita gente falando do Ferreirinha também, que entrou tarde, e muitos torcedores do São Paulo que comentaram no vídeo falando do André Silva. Por que o André Silva, que começou bem, né, que fez bons jogos e foi perdendo espaço? Com o Zubeldia ele perdeu muito espaço. E o Josué Cruz fala o seguinte: Barolo, falei pra você, o Zubeldia é tão igual quanto aos outros técnicos que passaram. Persistir com o Luciano e quando coloca o Lucas, prende o cara na ponta. É sério que o André Silva, o Ferreirinha e o Eric fazem menos que o Luciano? Tá vendo? Mais um. Sempre esses 3 jogadores entraram muito nos comentários. André Silva, Ferreirinha e o Eric. Principalmente o André Silva, que eu também gostaria de ver mais vezes, né? Aí o André Silva vai jogar, ele entra faltando 10 minutos. Aí não pega na bola, né? O que até o cara entrar no ritmo de jogo não pega na bola. Marcelo Viana, o maior problema é que a maioria torce para jogador. Lembra que eu falei ontem, só para justificar, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar na janelinha. Eu falei que o vídeo era dedicado para as pessoas que pensavam no São Paulo, na instituição, né, que não babavam ovo de jogador, que não se preocupavam comigo, né? Porque tem gente que se preocupa comigo, não está preocupado com o São Paulo, está preocupado com o que eu falo, se preocupa comigo. E eu falei que o vídeo era dedicado para quem cobrava, questionava, não precisava concordar comigo. E o Marcelo Viana está falando, ó, o maior problema é que a maioria torce para jogador, para treinador e fecham os olhos para criticar quem merece. Normalizam, se apequenam. Fazem tudo que esses dirigentes querem. Sou santista e olha onde nós estamos. Sou fã da forma como pensa na instituição. Minha irmã é São Paulina e estragaram o restante da semana dela. O Marcelo falou, eu peguei o exemplo de um santista para usar um exemplo de torcedor de outro clube, que também é a mesma coisa, né? Você vê que não acontece só no São Paulo. Eu só discordo do Marcelo quando ele fala que é maioria que torce para jogador. Eu acho que não. Eu acho que a maioria torce para a instituição. Eu não vejo... Eu acho que são uma minoria. Os torcedores mais novos, inclusive, né? Porque eu acho que com o crescimento né, a gente tem mais chance de ver o futebol internacional, então a gente passou a ver mais o Messi, o Cristiano Ronaldo, os times da Inglaterra, os times da Espanha. Eu acho que aconteceu das pessoas se identificarem mais com o jogador. Eu já ouvi, não sei se contei isso pra vocês, eu já devo ter contado, eu ouvi torcedor do São Paulo falar pra mim que ele era São Paulino, mas a partir de um determinado momento ele passou a torcer pelo Reinaldo. Porque ele ficava bravo quando eu criticava o Reinaldo e me xingava nas redes sociais. Ele passou a torcer pelo Reinaldo. E aí a justificativa dele era a seguinte: ele dizia que o Reinaldo, de vez em quando, dava uma alegria para ele. Acertava um cruzamento, fazia um gol de pênalti, e o São Paulo nunca dava alegria para ele. Por isso ele era torcedor do Reinaldo. Tem direito de ser torcedor do Reinaldo. Só achava babaca porque o cara ia me xingar nas redes sociais quando eu criticava o Reinaldo. O Eduardo Ferreira fala o seguinte: desculpa, Rickson de Souza.
Conheço torcedores que acham errado criticar. Eu critico até porque esses caras jogam no São Paulo e faz tempo que não vemos uma postura dominante do time. O São Paulo está cheio de comentaristas de boteco, jogadores que jogam com a boca, querem apenas ganhar no grito. Não precisa jogar um futebol bonito do Tele, mas pelo menos um futebol consistente. É só o que queremos. Uma derrota por Cuiabá é simplesmente inadmissível. Concordo 100%. E já pensou, eu estava vendo na Eurocopa hoje, não sei se vocês viram, hoje na Eurocopa só o capitão fala com o juiz. Ou você dava faixa pro Luciano ou seria expulso todo o jogo. Já pensou? Só o capitão falar com o juiz? Eu acho que seria ótimo adotar isso no Brasil. Se bem que no final do jogo contra a Itália teve uma confusão na área, todo mundo falou com o juiz. Acho que no Brasil não ia pegar. O Brasil é o país que lei não pega, né? Você cria a lei, mas a lei não pega. A lei não pegou. Eu acho que essa lei não ia pegar aqui, não. O Eduardo Ferreira, lá do Taboão da Serra, falou o seguinte. Germano Coelho falou o seguinte: São Paulo com o Zubeldia só jogou razoavelmente bem quando teve quantidade numérica maior em campo. Essa é a verdade. Carpini e Zubeldia detonaram a qualidade técnica de vários jogadores. Já eram grossos, agora viraram pernas de pau. Se o veinho de cabeça branca fez milagre, dá para fazer de novo, acho que ele está querendo dizer o Dorival. Até porque vieram peças novas, o que faltou para o Dorival. Basta chegar. E esse GPS do argentino veio do Paraguai, tá monitorando posição errada de jogador. Rafael Bosso, de Campinas, fala o seguinte: tinha que aparecer um louco para fazer igual o Nelsinho Batista fez em 2021, quando peitou os cabeças do elenco. E chamou de laranja podre, afastou os caras e conseguiu colocar o esquema dele de jogo. No São Paulo atual, entra técnico, sai técnico, mexe aqui, mexe ali, e os jogadores de sempre permanecem, sem talento, sem vontade, fora de posição e assim vai. A impressão é que eles se reúnem e fazem o que querem, independente de quem esteja no comando. Lamentável. Você sabe que esse comentário do Rafael, essa última parte aqui, a impressão é que eles se reúnem e fazem o que querem. Meu Deus do céu, eu fiquei tão preocupado com esse... Juro por Deus, fiquei tão preocupado, me deu uma sensação ruim lendo isso. Já pensou? O Henrico Faria fala o seguinte: acho que está mais do que claro que os jogadores estão mandando na escalação. Treinador tinha futuro, mas na mão de certos jogadores acaba sendo influenciado, infelizmente. Não tem respaldo da diretoria e fica aí na mão de jogadores mimizentos que não aceitam ficar de fora do time e, detalhe, não estão jogando nada. Sim, estou falando do Luciano principalmente. O Luciano foi um dos jogadores mais criticados pela torcida do São Paulo. Todos foram nos comentários, mas o Luciano especificamente. Jean Lucas, salve Marolo, qual a justificativa para Lucas e Nestor no banco? Eu já falei, né? Tá poupando para quê? Ele pergunta. Porque 4 jogos ele disse que vai tirar quando o cara tiver 4 jogos. Acho que falar de Luciano no meio é chover no molhado. Não dá para entender porque todos os treinadores que passaram pelo time nos últimos tempos insistem com esse cara centralizado. A gente que não entende de tática já vê há muito tempo que não tem condições. Jandré é baixo e joga adiantado. Diego Costa é fraco. Luiz Gustavo não tá jogando nada e Lucas, quando entra na posição errada, também não joga nada. Que sirva para o Zubeldia acordar. Manda um abraço pro meu pai Roberto, todos os tricolores de Rolândia lá no Paraná. Um abraço, velho. Na verdade, não precisa também entender muito de tática para perceber que o Lucas rende melhor na ponta, né, velho? Né? Eu acho que não tem muita novidade, né? Você consegue entender, dá para perceber. Só um Zubeldia que não vê. Ontem ele jogou na direita meio centralizado no pra direita, mas aí o jogo já estava perdido, no São Paulo muito mal, ele não ia resolver todo o jogo de uma hora para outra. O Lucas é um bom jogador, identificado com o São Paulo, a gente adora ele. Só que ele não vai resolver todo o jogo, Ele não é um deus do futebol que vai resolver todo o jogo, não vai. E para encerrar, eu queria muito que vocês comentassem ou analisassem o e-mail do Natal Colonetti. Um amigo que respeitosamente deixou a opinião dele e eu discordo muito, queria fazer umas colocações em contraponto ao que o Natal fala aqui, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque eu sei que muita gente pensa como Natal e eu que insisto que eu vou pensar diferente. Olha só, primeiramente a derrota de hoje é vergonhosa, porém, importante pontuar algumas coisas. Criticar, cobrar, faz parte. Temos que cobrar como torcedores. Aí vem a parte que eu não concordo. Porém, precisamos também entender a posição que o São Paulo ocupa no futebol brasileiro hoje. Infelizmente, não somos mais primeira prateleira. Elenco, investimento, enfim. Não é ruim, mas ainda é pior que Palmeiras, Flamengo e Galo, por exemplo. Entendendo isso, não dá para achar que o São Paulo vai ganhar todos os jogos, jogar bem sempre, pois não tem time para isso.
Perder para o Cuiabá é ridículo, porém times medianos são assim, oscilam. O São Paulo estava 13 jogos invencível, isso que na verdade é o estranho. Sobre o Luciano, realmente não está bem, mas falar que ele não pode ser titular, que é um absurdo ele jogar, também não tem sentido. Mesmo mal, o cara é artilheiro do time no ano. Então, eu vou falar primeiro do Luciano. Eu acho muito relativo isso de ser artilheiro do ano, viu, Natal? Porque a gente já conversou até no vídeo de ontem. Se você é artilheiro com meia dúzia de gols, sabe? O Yuri Alberto tem mais gol que ele. O Yuri Alberto tem mais gol que ele. Então, eu acho que é muito relativo você falar de ser artilheiro. Eu acho que o fato do Luciano jogando tão mal ser artilheiro do São Paulo no ano não é mérito dele, é demérito para os outros jogadores, que não conseguem fazer gol, que perdem a quantidade absurda que eles perdem de gol. Agora, o que eu queria debater com você é o seguinte, eu tenho uma postura aqui que vocês sabem que é crítica, porque eu vi o São Paulo ganhar tudo, graças a Deus eu não sei se é maldição ou se é uma bênção, mas eu vi o São Paulo ganhar tudo. E eu acho, sinceramente, que pensar assim, mas o São Paulo não é mais isso, o São Paulo é menor, o São Paulo é menor que o Palmeiras, o São Paulo é menor que o Atlético, não tem investimento, tem que aceitar, o São Paulo é time mediano, vai perder aqui. Eu não aceito, velho. Eu acho que isso é apequenar o São Paulo, cara. Eu acho que isso é se acostumar com o ruim, é se acostumar com meia boca, é você admitir que é isso aí. Então eu vou sempre brigar para ver o São Paulo que eu vi. Porque não é impossível, eu já vi o São Paulo. Eu não estou sonhando com uma coisa que eu nunca vi. Eu já vi ótimas administrações, eu vi o São Paulo ser vanguarda, eu vi o São Paulo criar novidades que nenhum clube imaginou criar. Eu vi tudo isso com as pessoas que estavam lá dentro. Eu vi grandes treinadores, eu vi grandes jogadores, eu vi grandes títulos, eu acompanhei de perto. Então, quando a gente fala assim, mas o São Paulo é isso aí mesmo. Não, cara, o São Paulo não é isso. O São Paulo vive uma situação hoje ruim por culpa dos caras que estavam lá dentro, ou que ainda estão lá dentro. Mas eu acho que faz parte do papel do torcedor, e eu me coloco, eu faço isso porque eu tô falando isso porque eu sinto que eu tenho obrigação de fazer isso como torcedor, é que sempre lembrar para essas pessoas o tamanho do São Paulo. O quanto o São Paulo é gigante, porque na minha cabeça é inconcebível você colocar o São Paulo menor que Palmeiras, menor que Flamengo, menor que Atlético Mineiro, menor que qualquer time do Brasil. Mas hoje o Flamengo tem investimento maior, o Palmeiras tem vencido os títulos, beleza, tem o melhor treinador, beleza, eu não estou discordando disso, eu não estou falando isso. Só estou falando que a gente tem que cobrar para que o São Paulo volte a ser o que era e pelo menos volte a competir com esses times. Porque se você não tiver cobrança, se você não pegar no pé, se você não questionar, não tiver senso crítico, parar de cair em historinha aí de bobão que fica querendo fazer a cabeça da torcida, que não pode vaiar, que não pode criticar, que não pode cobrar, eu acho que quando você adota essa postura, você é pequeno clube. Você já pensou todo mundo com a postura, o São Paulo é assim mesmo, perdendo o Cuiabá é inadmissível, mas é assim mesmo, né? O São Paulo é isso aí, é prateleira de baixo mesmo. Não, velho. O São Paulo não é prateleira de baixo, ele se colocou na prateleira de baixo. E a gente tem que cobrar, eu pelo menos sinto que eu tenho que fazer isso, para esses mesmos caras que colocaram o São Paulo na prateleira de baixo, voltem a colocar na prateleira de cima. E os que não são os responsáveis por colocar o time na prateleira de baixo, se sintam responsáveis para colocar na prateleira de cima. É por isso que eu vou sempre brigar aqui. É isso que eu defendo. Eu defendo que o São Paulo, a briga deste canal aqui, desde que eu criei o canal, é ver o São Paulo. Por isso que eu termino os vídeos falando, não quero ter razão, quero ser campeão. Eu quero ver o São Paulo voltar a ser o que eu vi. O gigante que era. Não estou falando que o soberano, não estou falando disso. Estou falando que o São Paulo, como um dos principais, ou o principal time do Brasil. É isso que eu quero ver. Porque no dia que eu chegar aqui, perdeu. Imagina eu gravando vídeo ontem, falando, gente, perdeu, isso aí. É inadmissível perder pro Cuiabá? Mas o São Paulo é isso aí mesmo, gente. Vamos ver o Palmeiras jogar o Atlético, eles são muito maiores, o Flamengo. Deixa quieto, vamos tomar uma cerveja aí, né? Deixa o Casares lá ficar fazendo selfie com a camisa da seleção brasileira lá nos Estados Unidos. Deixa quieto, o jogador é assim mesmo. Deixa quieto. Não dá. Já pensou eu fazer um vídeo assim? Então... Eu entendo sua opinião, Natal, eu acho que você respeito muito a sua opinião, só que eu acho que eu tenho muita preocupação da gente apequenando o São Paulo cada vez mais. Eu acho que essa postura, assim, se eu pensar assim, eu vou me sentir apequenando o São Paulo cada vez mais. Mas é só a minha opinião, e eu tenho uma opinião exatamente igual a de vocês todos. É o mesmo peso. Não é porque eu tô aqui com a minha carinha feia falando que a minha opinião tem mais peso que a de vocês. Então peço para vocês deixarem a opinião de vocês aqui. Deixa eu só dar um toque. No sábado, sem ser nesse sábado, no outro,
tem a grande inauguração da loja, que é da São Paulo Mania, que não vai ser mais São Paulo Mania, vai ser Sal, lá no Shopping Alphaville, vai ter um coquetel de inauguração. Estarei lá, lógico, assim que a loja abrir eu tô lá, que eu tô curioso para ver, porque vai ter muito mais produto, né? Vai ter muita coisa legal, inclusive os produtos da Sal. Então eu já convido você, não é para me ver lá, não tô falando isso, eu tô falando que eu vou estar lá, mas para você conhecer a loja, os produtos, eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser um coquetel bacana, o pessoal lá vai te atender super bem se você for, e se você quiser trocar uma ideia do São Paulo, estarei lá, tá bom? Então, ó, a gente volta amanhã na hora do almoço, amanhã a gente tem vários assuntos pra gente comentar, eu vou ver aqui qual que eu vou falar, eu tô pensando em falar amanhã no assunto da opinião, na hora do almoço, sobre a imprensa não poder cobrir o treino do São Paulo, se isso vai mudar, se não vai, já vai pensando aí na sua opinião, tá bom? Fiquem com Deus. Antes de eu encerrar, deixa eu lembrar de novo para vocês da promoção da Golcase, hein? Vários produtos com preço mais barato. Carregador portátil, copo térmico, tudo com promoção. E aí você usa o cupom GOLBAROLO, tá aqui no primeiro link da descrição, você clica e já tá usando o cupom BAROLO, você tem desconto. As capinhas, por exemplo, que tem várias em promoção, você compra 2 e leva 4, você não paga frete usando o cupom BAROLO e tem um desconto adicional. Então tá no primeiro link da descrição, você clica lá, você confere, porque são produtos de qualidade, são produtos bacanas, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado pela sua parceria de sempre, vou pedir mais uma... Cadê a modernidade? Eu coloquei hoje a modernidade? Acho que não, né? Vou colocar de novo a modernidade para você se inscrever e deixar o like no vídeo se você gostou. A gente tá todo dia aqui brigando pelo São Paulo, falando do São Paulo, dando a cara a tapa, né, para falar do São Paulo e contando sempre com a sua ajuda, sempre com a sua companhia, tá bom? Fiquem com Deus, sorte, abraço, sempre lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.